CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, os internautas também de casa. Que sejam todos bem-vindos à nossa reunião da tarde de hoje. Vamos dar alguns avisos para iniciar a nossa reunião. É que a nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas de Allan Kardec. Em todos os dias e horários temos estudos. Estudamos também obras de Leon Denis, obras de André Luiz e obras de Dona Ivone. Quem quiser estudar conosco é só vir, escolher o horário, o dia, o estudo que quiser e vir estudar conosco, será bem-vindo. A nossa casa, ela possui a obra social Antônio de Aquino, que funciona todos os sábados, de 8 ao meio-dia. Nossas crianças, as mães, os pais das crianças chegam, tomam café da manhã, vão para as salas estudarem, almoçam e retornam aos seus lares. Também nós temos atividade durante a semana com essas mães e com essas crianças. Na segunda, na quinta, na terça. Quem quiser ser voluntário na obra social, é só vir conhecer, ou então conhecer também a obra social, é só vir procurar os dirigentes que eles vão dar as devidas orientações. Nosso estudo de hoje está a palestrante, a nossa Deusimar Rufino. Ela vai nos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 9 e 10. Não saiba a vossa mão esquerda o que a mão direita dá. O comentário está a cargo do Marcos Ribeiro. Na hora do passe, ele vai comentar a lição 108 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ler a lição para dar início à nossa reunião, fazer nossa prece inicial. Lição 108, livro Caminho, Verdade e Vida, com o título Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti mesmo. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo eterno. Jesus, Mateus 18:8. E Emmanuel comenta: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para sua gloriosa destinação de eternidade.
Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço que pedem semelhantes provas como período de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. E se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Vamos fazer nossa prece, vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para a nossa reunião da tarde de hoje. Abençoa a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Ajuda-nos a fazer o aprendizado que precisamos para o nosso progresso espiritual e nossa caminhada para Deus. Que os mentores espirituais da nossa casa, o altivo, os diretores da casa, possam estar aqui conosco, nos ajudando, possam amparar o Marquinhos, ao Deus de Mar, iluminá-los, auxiliá-los em suas colocações. Ampare a eles, ampare a todos nós. Fica conosco para a nossa segurança. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Vou ler o primeiro parágrafo, tá? Bom, então eu vou ler aqui o primeiro parágrafo da lição 3, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá, instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nestas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós sereis perfeitos, sem ódios e sem desentendimentos. E eu ainda diria mais, sem pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais nos sombrios quarteirões em que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando atrás de si crianças miseráveis e carentes de todos. Vamos passar a palavra para Deus de Mar, para que ela possa nos falar o coração. Boa tarde a todos. Que nós possamos passar esses minutos envolvidos com a presença de Jesus entre nós, dos bons espíritos, dos mentores da casa, de todos os trabalhadores dos dois planos da vida. A irmã Rosália, nesse item desse capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que ofereça a nossa mão direita, ela vem trazendo para nós, primeiramente, uma regra de ouro,
né, que é fazer. Primeiro ela coloca aqui sobre o amar, né? Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros que queremos que os outros nos façam. Então essa questão de amar o próximo, né, que é o que nós estamos sendo convidados o tempo inteiro, e fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, é regra de ouro, porque é o mais difícil. Amar o próximo, amar os outros, em primeiro lugar, nós precisamos entender o sentimento do amor. O que é o amor? E o amor nessa primeira condição de nos amar. Não é o amor egoísta, né? Porque às vezes quando nós falamos que você precisa, né, se amar, algo soa equivocado, achando que nós temos que ter esse amor egoísta por nós mesmos. Mas como nós vamos amar o próximo, amar os outros, sem o entendimento do amor? Então o amor, ele primeiro, ele imprime a nós mesmos o respeito, a fraternidade, a solidariedade conosco. Nós temos que ter esse desenvolvimento, né, do sentimento conosco, porque assim nós vamos transmitindo cada vez mais ao próximo e àqueles que nos rodeiam. E fazer ao outro é algo ainda muito difícil, porque somos juízes sempre para o outro, nunca para nós mesmos. E nós não somos juízes de ninguém. Quando os espíritos nos convidam a ser juízes, ou ser mais rígidos, ou ser mais duro, primeiramente conosco. Então, nós vamos observar que tudo está voltado, primeiramente, para nós, né? Estamos experimentando, né, nessa época, quando várias literaturas espíritas, ou não, de autoajuda, estão sendo propagados, e tudo isso é muito bom, tudo é válido, né? Mas numa condição de que nós estamos esquecendo um pouco do foco. E a nossa meta é Jesus, é a perfeição, é atingir essa perfeição relativa, é claro, não absoluta, que somente Deus, mas estamos fugindo um pouco quando nós estamos muito querendo nos entender, né? Então estamos muito ligados ao ego, eu tenho que me conhecer, é o conhecer a ti mesmo. Mas tudo nos fala na doutrina espírita, esse entendimento que nós precisamos, e que a doutrina espírita ela é clara e simples, que nós precisamos realmente nos entender, mas entender a proposta do Cristo. Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós reencarnamos em condições tão diferentes uns dos outros? Por que nós temos um corpo aparentemente perfeito, outros não? Outros saudáveis, outros não. Então tudo isso, todas essas questões nossas, nós vamos aos poucos tendo conhecimento através da doutrina, todas as explicações que os espíritos nos trazem. Então nós precisamos, primeiramente, ir descobrindo em nós mesmos maneiras de como nos amar. E o primeiro passo é o respeito conosco. Se nós não nos respeitamos, nós não vamos respeitar o próximo. Agora mesmo, eu estava vindo do Hospital Vitória com o meu filho, dirigindo, e ele, ultrapassa, mãe, ultrapassa, né? Aí mais à frente, a Avenida das Américas está toda ruim, né? Porque tem obras do BRT, então tem só uma mãozinha. Aí o outro, né, mais esperto, que estava na minha frente, saiu. E é claro que daria para ele, se fosse mulher, ia falar que é porque a mulher estava na direção, né? Mas era homem. Ele saiu e encostou no carro que estava à frente dele, né? O retrovisor, amassou o dele. Aí eu falei, tá vendo, filha?
Olha o que é ser esperto e não usar da inteligência, né? Se ele está com pressa, se está com alguma coisa, a gente não sabe, né? Mas olha o que dá, porque ele queria, né, claro, saiu na agulha já para chegar na frente, entrar na frente do próximo carro, que já estava na fila dele, que era a mão dele. Então são coisas simples do nosso dia a dia que nós temos que observar e nos vigiar. Então é respeito, e nós estamos perdendo um pouco desse sentimento, né, dessa virtude, dessa qualidade, que é o respeito pelo outro. Precisamos respeitar os limites, então respeitemos a nós mesmos, né? E aí eu vim conversando com ele a respeito, né? Ele, você é muito bondosa. Eu falei, não, observa o que aconteceu, olha o prejuízo que ele vai ter, né? Aí fecha tudo, porque já estava fechada uma mão, demora mais ainda, né? E eu com pressa de chegar aqui, mas vinha mantendo a calma, né? Mas então, a irmã Rosália, ela começa então falando a respeito de amar uns aos outros e de fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que o outro fizesse conosco. Nessas palavras se acham contida toda a religião e toda a moral. Do que adianta nós seguirmos um Cristo, né, e não ter esse comportamento de amar o próximo, de respeitar o próximo, de fazer algo de bom ao próximo, aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco. Então ela coloca que tudo isso aqui está inserido, toda a religião e toda a moral. E se elas fossem seguidas aqui na terra, olha o que ela nos chama a atenção, gente. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós seríeis perfeitos. Mas um dia nós não vamos adquirir essa perfeição? E nós vamos adquirir essa perfeição de um salto? Não, é devagar. Então, por isso nós estamos aqui, cada um nessa escada, cada um no degrau onde se deve estar. Mas é necessário fazer esse esforço, sem ódios e sem desentendimentos. Então, aqui ele já coloca, né, um meio de que nós vamos adquirir essa perfeição sem ódio e sem desentendimentos. Porque o ódio é um veneno que vai corroendo por dentro de nós aos poucos. E nós vamos morrendo aos pouquinhos também. Já tiveram contato, convivência com pessoas que só têm ódio no coração? É algo que vai contaminando todo o ambiente e também nos contaminando, né? Porque nós somos espíritos e temos essas nossas antenas, né, que recebemos e emitimos. Então, nem sempre nós estamos em condição de serenidade, de tranquilidade, de paz, de calma, para não receber essas informações daqueles que estão vulneráveis com esse sentimento do ódio. Então, às vezes, nós entramos nessa sintonia, né, do ódio. E ela então continua. Eu ainda diria mais, sem pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veris mais nos sombrios quarteirões em que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo. Olha quanto tempo isso aqui foi escrito. Parece que falou, né, para nós isso aqui ontem. Porque não é essa a imagem que nós temos quando nós saímos nas ruas? Ou então, alguém que está à nossa volta, com essa situação de que aquilo que nos sobra da nossa mesa farta alimentaria uma mesa que não teria nada para aquele dia. E nós vamos deixando, né, passar essas oportunidades de nos tornarmos pessoas melhores, porque vai sobrando e nós não abrimos o nosso olhar para quem está à nossa volta. Então, quantas crianças, quantas mães, né,
A gente vê, só sair na Avenida das Américas, a gente vê quantas mães estão nesse momento nos sinais com as suas crianças famintas. E aí não nos cabe julgar, porque o que mais nós fazemos é julgar o outro. Nós julgamos ela por aquela condição de expor a criança, de estar ali, e nós então falamos, está ali porque quer. Ou então está ali para vender alguma coisa, para comprar drogas. Não nos cabe esse julgamento. Nós não conhecemos a prova dela. Nós temos é que fazer o nosso papel. Se o nosso papel é de orientar, orientemos. Se eu estou em condições de auxiliar com o pão naquele momento, que eu consiga auxiliar. Mas não nos cabe julgar. Mas para isso nós somos doutores, para julgar sempre o outro. Ricos, e aí aqui ela chama a atenção dos ricos, dos avarentos. Ela não está falando dos ricos que são bondosos, porque a gente não pode generalizar. Quando a gente volta no Evangelho, quando fala é mais fácil, que um rico passe por um buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus, a gente tem que ter um entendimento do que Jesus está falando naquele momento, interpretar. Ele não está dizendo que todo aquele que possui muito, ele não entrará no reino dos céus. Não é isso. Então ela aqui nos chama a atenção, nos dizendo, ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai para que um dia Deus vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis ao deixardes o vosso invólucro, quando deixarmos o nosso corpo, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão a entrada de um mundo mais feliz. E aqui a gente tem vários exemplos. A primeira coisa que a gente recorda é de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra nasceu em uma família que era bastante abastada financeiramente. Depois, é claro, passa pelas duras provas da pobreza, mas ele, como médico, não enriqueceu como muitos hoje enriquecem através da medicina, através do trabalho, através da conquista que ele fez, de escolhas, de luta, mas ele soube dosar tudo. Ele desencarnou sem nenhum centavo nos bolsos. Mas o que aconteceu quando ele chegou no plano espiritual? Quando ele deixou o seu invólucro no cemitério? Logo após, ele desperta por uma mensageira de Maria, Celina, e ele então começa a ouvir músicas, cânticos de uma multidão de criaturas. Enquanto encarnados também estavam em oração, os desencarnados estavam louvando a Deus pelo retorno daquele espírito bondoso. E o que levou a essa condição? A amar o outro e fazer ao outro aquilo que ele gostaria que tivesse feito com ele. Então é sempre o fazer, não é o ter. Eu posso ter recursos materiais gigantescos, mas se eu não tiver recursos internos e interiormente dentro de mim, qualidades adquiridas através do trabalho, porque ninguém se torna caridoso, gente, deitado no sofá, sem fazer nada. O que é a caridade? Não é o amor em movimento? Então, nós precisamos movimentar. Chico não fala que nós temos duas maneiras, de chegarmos bem do outro lado lá? Na verdade, uma só, que é através da água, que ele diz,
Mas as opções da água é o quê? Através do suor, do trabalho ou então das lágrimas. O que nós queremos? Nós não queremos mais nos aperfeiçoar através das lágrimas, através da dor. Então, se nós já temos essas escolhas, nós precisamos nos movimentar e trabalhar. Quando a gente trabalha para o outro, é um engano pensar que só o outro irá se beneficiar. Quem se beneficia primeiro somos nós. Nós somos o primeiro a sentir dentro de nós esse sentimento do bem, da tranquilidade, da paz. Todos nós que fazemos algo, por mais simples que seja, nós não precisaremos, como ela vai falar mais à frente, de ter material, recursos materiais para nos tornarmos caridosos. A ouvir alguém que precisa ser ouvido. E isso hoje está muito difícil, porque as pessoas elas estão num ritmo muito acelerado. O nosso dia está muito acelerado. Então, às vezes, nós não temos a paciência de ouvir aquele que está ao nosso lado, no nosso lar. E aí, o que acontece, gente, quando nós não temos esse olhar para com o próximo? O próximo, como Jesus fala, não é o próximo que está distante de nós. É o próximo que está bem próximo mesmo, aquele que está juntinho. A gente assiste todo momento, essa semana a gente viu, né, de uma infelicidade de uma criança de 14 anos, e aí vem os julgamentos, é claro, vem sempre os apontamentos dos dedos, né, porque aí a gente culpa os pais, culpa a criança, que não é uma criança, que ele já sabe do que está fazendo. Ora, muitas das vezes nós temos 30, 40 anos e não sabemos o que estamos fazendo. Imagine uma criança de 13, 14 anos. O que levou essa criança a praticar esse ato? Só ele sabe. Nós não temos como fazer essa avaliação. Como ele chegou? Será que ele não apontou isso várias vezes? Será que ele não demonstrou isso na escola, com seus pais, com amigos? Quem é trabalhador da casa espírita, no atendimento fraterno, sabe muito bem que toda hora chega alguém com esses pensamentos. E aí é o nosso papel de orientar sempre com essa moral de Jesus, sem criticar os pais, porque nós não estamos no lugar daquela família, daquela criança. O que traz isso dentro dele para inflamar dessa forma? É uma infelicidade, porque ele destruiu a vida dele, não somente a vida da professora. E aí a gente já sabe que tem tudo, né, um sistema muito bem elaborado. Ninguém veio para causar o mal. Lembra o que está no Evangelho? Aquele que provocar o escândalo, ai dele. Mas não há injustiça na terra. Nós não sabemos de ligações daquela professora que se doou ao ponto de levar a sua própria vida. Será que ela não pediu? E a prova dessa criança não seria ele passar por esse ímpeto com resignação? Mas ele não conseguiu. Então são várias e várias hipóteses que nós ficamos imaginando, né? Mas que no fundo a gente precisa direcionar um olhar melhor para aquele que está junto de nós, para as nossas crianças. E aí nós fazemos avaliações, porque nós fazemos comparações. Dizemos assim, eu fui jovem, tive essa mesma idade, passei por essas mesmas situações, que hoje é o bullying, né? Sempre teve, mas nós tínhamos uma outra forma de ver. Somos espíritos diferentes.
O que diz a literatura espírita? Que esses espíritos, eles estão tendo outra oportunidade de fazer diferente. Muitos deles não vão conseguir. Outros sim, com a ajuda da família, com a ajuda da escola, com a ajuda de todos, eles vão vencer, mas nem todos conseguirão. Então o nosso olhar, ele deve sempre ser direcionado para o todo, para o ambiente que a criança vive, para o contato físico que aquela criança vive, para tudo. E não nos cabe julgar porque acontece nas melhores famílias. É a mesma coisa do suicídio. Nós estamos numa luta constante com uma criança de 11 anos que já falou na escola, que já falou aos pais, que ele vai se matar. E aí é uma coisa nossa, né? Que nós como pais, nós temos que observar desde sempre. Não é que fala que a gente vai cortando, né, ali as arestas devagarinho. Desde sempre que aquela criança chegou àquele lar, ela manifesta esse desejo. A gente vê as crianças agressivas. Uma criança de 2, 3 anos, a gente já percebe a agressividade ou a amorosidade. O que a gente precisa fazer? Ir sempre, sem desviar o olhar, mas aí vem as atrações, né? Aquilo que nos atrai. E o que nos atrai sempre são as coisas de fora. E aí nós dizemos, nós não temos tempo, nós não temos como, e a gente vai deixando de lado. A gente leva para o psicólogo resolver toda aquela situação. Somos nós que somos os responsáveis por ele. E a gente precisa. Ah, é fácil? Não é. Mas é possível. Requer dedicação, atenção, o tempo inteiro. E por isso nós estamos nessa condição de pai e de mãe. Então, agir dessa forma é agir com caridade. Porque nós só achamos que a caridade é aquilo que a gente dá, né? Eu vou dar essa chave aqui e aí eu sou caridosa. Não. Ela é muito mais ampla. Mesmo ela sendo uma caridade material, ela é muito mais ampla. Se pudesses imaginar a alegria que senti ao encontrar no além aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação. Ela, a irmã Rosália, está falando da alegria que ela sentiu em poder ajudar, né, alguém na sua última reencarnação. É tão grandioso nós chegarmos do lado de lá e alguém dizer assim: puxa, deusa, naquele dia você pôde me ouvir, muito obrigada. Isso nos faz um bem gigantesco e a gente não tem noção de que isso nos causa o bem. Então, ela fala: amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos. Olha do que nós iniciamos. Mas para que eu possa amar o meu irmão, eu preciso primeiro me amar. Me identificar com esse amor. Porque agora já sabeis que esse infeliz que estáis repelindo talvez seja um irmão, olha, um pai, um inimigo que afastais para longe de vós. E quem são os nossos entes queridos? A maioria deles são os nossos inimigos. Nem sempre são aqueles que nós amamos, que retornam junto conosco. É claro que Deus é bom e justo, sempre coloca um ali na família, que ele faz todo aquele campo de paz, de harmonia. Sempre tem esse que está junto de nós, mas enquanto isso, vem aqueles
que nós temos os desentendimentos. Então é muito fácil, às vezes, nós sermos caridosos fora do nosso ninho familiar. Nós sermos caridosos com os amigos, com aqueles que nós não convivemos muito, mas com aqueles que a gente está toda hora, cara a cara, é muito mais difícil. E é por isso que nós nascemos juntos. Por isso que a gente precisa, enquanto há no caminho, nos reconciliarmos, como nos ensina Jesus. E ela coloca: ou então, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos, que imenso será o vosso desespero. Vocês estão lembrados daquela cena do filme Nosso Lar, do André Luiz? Daquela senhorinha. André Luiz era um médico super conhecido. Ele não fazia atendimento caridoso, mas tinha uma senhora que lhe batia a porta, né, sem nenhum centavo, e ele conseguiu atendê-la através da sua secretária, porque ela já insistia várias vezes, e ele conseguiu atender. Vocês estão lembrados dessa cena? Que ela aparece, ele está passa uma imagem linda, né, de um rio, um lugar com muita água, um campo ali verde, e ela do outro lado gritando por ele. E aí ele nem lembrava dela. Quem estava ao lado dele falou: lembra daquela senhora que a sua secretária um dia pediu para que você o atendesse? Ela foi a única, quando ele desencarnou, que fez prece em agradecimento por ele ter feito aquele ato. Então, olha o quanto vale, gente, nós pararmos um tempinho do nosso dia, da nossa hora, da nossa correria, respirar, porque às vezes estamos sem paciência, e emprestar o nosso ouvido para o outro. Então, é tudo aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós temos, é o que fazemos que vai fazer a diferença. E ela coloca: desejava que compreendesses bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. Lembra do BIP, né? Como os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual o verdadeiro sentimento da caridade, como ensinou Jesus? E aos espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do outro e perdão das ofensas. Essa é a caridade moral. E é o que menos nós fazemos, porque é muito mais fácil a gente dar algo que não está sobrando, porque dar aquilo que nos vai fazer falta ainda é difícil, mas dar o que está sobrando, tranquilo, eu não vou sentir falta. Mas ser benevolente, ser indulgente e perdoar não é fácil. Mas esse é o que ela está falando aqui da caridade moral. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. Olha, quem é que eu vou suportar? Quem está junto de mim. E às vezes a gente está na casa espírita e pensa assim: é uma beleza, né? Que a gente chega, está tudo bem harmonizado. Mas a convivência, qualquer coisa que ele fale que soa estranho para mim, eu já manifesto uma reação, né? A minha fisionomia muda, eu já passo a me afastar, né? Ao invés de chegar para ele, conversar e ser sincera,
Porque às vezes nós precisamos fazer isso. Olha, naquele dia eu não entendi, eu não gostei da forma que você falou comigo. Gente, mas como Jesus nos ensina? A sós, nunca na frente dos outros. Não façamos isso. Já observaram as crianças quando nós chamamos a atenção delas na frente dos outros coleguinhas? Assim somos nós. Chama, sozinho, conversa. Foi essa maneira que Jesus nos ensina a agir com o outro, né? A fazer o outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Então conversa, esclarece, que tudo se resolve. E então ela continua, e é o mesmo, né? A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis encarnados nesse momento. Existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar, olha gente, a voz da sabedoria falando, alguém saber calar para deixar que fale outro mais tolo. Olha, né? Não é uma didática de amor, mas nem sempre nós somos bem compreendidos quando nós nos calamos, porque a pessoa que está irritada, ela está te provocando e quer que da mesma forma você tenha aquela reação, porque fica de igual para igual. Quando eu mudo isso, já observaram que quanto mais eu me calo, mais a pessoa se irrita? Porque ela espera, né, aquela reação. Então ela está nos ensinando a não revidar, a não nos tornar tolo como o outro. E ela fala, pois essa atitude também é uma forma de caridade, saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida por quem está habituado a ridicularizar. Não ver o sorriso de menosprezo que vos acolhe quando entrais na casa de pessoas que, frequentemente, sem razão, julgam-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual... Olha aí, gente. A única real, algumas vezes, estão bem abaixo, eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. E a gente tem vários exemplos à nossa volta. Então, às vezes, quando nós estamos diante desse tipo de reação, qual é a imagem que nos é passada? Ah, ele é bobo. Eu falei o que eu quis e ele não respondeu. Bobo sou eu, que ainda não tenho equilíbrio emocional para lidar com aquilo que está dentro de mim, com as minhas emoções inferiores. Entretanto, esta caridade não deve impedir a prática da outra, ou seja, qual a outra? Material. Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai de tudo o que eu já vos disse. É preciso ter sempre em mente que, no pobre rejeitado, desdenhosamente, podeis estar repelindo um espírito que vos foi querido, que ela fala lá atrás, né? Pode ter sido seu pai, seu irmão, né? Um parente seu. Podeis estar repelindo um espírito que vos foi querido e que se acha momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Revi um dos pobres da terra a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes e a quem, por minha vez, tenho agora que implorar. Ela está relatando, né, a sua intimidade, a sua vida, como ela convivia com os seus. Agora, aquele que ela achava que era inferior, agora ela tem que implorar aquela pessoa. Lembra quando eu falei que a gente não tem essa condição de analisar?
Se os espíritos superiores não se colocam dessa forma, por que nós inferiores nos colocamos assim? Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade fala mais alto. Nós ainda não aprendemos, nós ainda não adquirimos essas virtudes de nos humildar na hora que precisamos. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nessas palavras antes de repelir o leproso, o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Então, orar também é um sentimento de caridade. Orar pelos nossos inimigos, aqueles que nós consideramos como adversários, é orar. E é isso que Jesus fala, dessa convivência com os nossos adversários. Não é trazer os nossos adversários para dentro do nosso lar, mas nós podemos fazer muito por eles nas nossas orações, pedindo para que nós tenhamos resignação, compreensão e que possamos ultrapassar esses sentimentos, que é um atraso na nossa vida. E aí no item 10, continuando, diz assim, que é um espírito protetor. Ele nos diz assim, meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem, como posso fazer a caridade se muitas vezes não tenho nem o necessário? Gente, quantos séculos ele falou a respeito? Não parece que a gente ouviu isso agora? Quando nós convidamos alguém, mas eu não tenho o que dar, não tenho o que oferecer. A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Ela vai falar, podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias, alguns bons conselhos. Olha ele falando da boa convivência. Dizendo aos homens irritados pelo desespero, pelas privações, que blasfemam o nome do Altíssimo. Eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo. Aqui ele está falando diretamente a nós. Então ele está trazendo o exemplo dele, que ele também foi irritado. Estava nessa condição, mas superou através do ensinamento que a doutrina nos traz. E ele fala, e vede agora, sou feliz. Por que ele é feliz? Porque ele já não traz essa doença dentro dele, da irritação. Tem gente que parece que está dentro dele ali a irritação. Você fala qualquer coisa, ele já te joga aquele fel. Tem um jovem, que mora onde eu moro, é interessante. Os meus filhos sempre falam, por que você dá bom dia, mãe? Eu falei, um dia ele vai responder. Eu acho que eu irrito muito ele, porque todas as vezes que eu passo, eu dou um bom dia ou boa tarde. Ele nunca responde e também nunca olha, E aí a minha filha falou assim outro dia, ela tem 10 anos, ela disse, mãe, eu acho que ele é surdo. Eu falei, bom, pode ser, Então, mas a gente sabe que não é, Às vezes, sei lá, uma timidez, alguma coisa, que ele também pode não estar bem, mas assim, todas as vezes, ele que eu passo, bom dia, boa tarde, boa noite, ele nunca responde. Acredito que não seja só comigo, que seja com todos aqueles que ele encontra, Mas quem é que está perdendo a oportunidade
de crescer? É ele. Então o problema não é meu. Eu faço o meu papel. Eu passo, dou bom dia, boa tarde. Se ele não responder, tudo bem. Tá tudo bem. Então ele fala aqui que ele é feliz, né? E ele coloca assim, ó: aos velhos que vos disserem, não adianta, estou no fim da vida e morrerei como vivi, né? É o síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, e assim vai até o final, né? Não, ele está falando daqueles com mais idade que pensam assim: eu não vou mudar, né? Eu vou morrer assim. Só que a morte não existe. Nós não vamos morrer assim, né? Respondi, diz ele, né? Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, já viciadas pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida, prestes a serem vencidas pelas más tentações, dizem: Deus vos vê, meus queridos filhos. E não vos canseis de lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Eles acabarão por se desenvolverem em suas jovens inteligentes e, em lugar de pequenos vagabundos, fareis deles homens. Isso também é uma forma de caridade. Muitos dentre vós também dizem: ora, somos tantos aqui na terra, Deus não pode ver a todos nós. Será que não? Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, não abrangeis com o vosso olhar os milhares de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma, e Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, assim como deixais esses grãos de areia sob a vontade do vento que os dispersa. Deus, porém, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Não é onde está todas as leis divinas, as leis de Deus, está na nossa consciência. Então, por que Dr. Bezerra despertou feliz do outro lado de lá? Por que ele ouviu cânticos amorosos, gentis? Porque ele tinha consciência do bem que ele fazia. Mas ele não, a consciência dele do bem não era fazer o bem porque ele ia merecer um lugar melhor. Era espontâneo. Como devemos nós fazer? Ele coloca: escutai-a, porque ela só vos dará bons conselhos, a nossa consciência. Às vezes podereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala, mas ficai seguros de que a pobre desprezada se fará ouvir no momento em que deixardes perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e muitas vezes sereis consolados pelos seus conselhos, né? Pela consciência. E terminando então a mensagem, né? Ele diz assim: meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esse ensinamento. Reunir-vos todos em torno desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. O Espírito Protetor, Lyon, 1860. Em 1860 ele escreve essa mensagem para a gente, né? E nós estamos aí em 2021, 23. Olha eu atrasada. Quanto tempo se passou e parece que nós continuamos os mesmos, né? Mas não continuamos. Nós mudamos a cada dia. Mas é preciso essa vigilância.
preciso de mais esforço, como os Espíritos nos convidam a ter coragem, a nos esforçar para aprendermos esse sentido do verdadeiro amor que Jesus deixou para nós aqui na Terra. Ele veio, exemplificou, demonstrou de todas as formas. Toda a sua vida, toda a sua passagem, toda a sua mensagem é de amor. E ele deixa, então, esse exemplo que Kardec tão sabiamente indaga aos espíritos. Qual o sentido da verdadeira caridade, como ensinou Jesus, que é a benevolência. Mas também vamos ser benevolentes conosco também. Quando nós errarmos, reconhecermos e caminharmos para a frente. Não pararmos, estacionar, reconhecer o erro, não retornar de novo a cometer o mesmo erro, acertar, sermos benevolentes também. E indulgentes, porque nós somos falhos. O tempo inteiro nós estamos necessitados da indulgência de alguém. E já paramos para refletir o quanto nós precisamos da benevolência, da indulgência, do perdão do Pai? Aprendamos a perdoar, mas primeiro a nos perdoar quando nós errarmos ou cometermos algum erro com o próximo ou conosco. Que possamos perdoar o próximo, mas perdoar sem nenhum tipo daquele sentimento que carregamos às vezes, que temos de, não quero mais ver. Eu perdoo, mas não quero mais ver. Não é perdão. Ou perdoar humilhando, que é esperar ele vir me pedir desculpa, me pedir perdão na frente dos outros. Isso é perdoar humilhando o próximo. É simplesmente orar, como nos ensina a irmã Rosália e esse Espírito Protetor. Que tenhamos uma tarde de muita paz, de muita serenidade e que possamos refletir nas palavras desses dois Espíritos que nos trouxeram essa mensagem de hoje. Muito obrigada. Agradecemos a Deusimar pelo estudo que ela nos trouxe. Orienta os médiuns. Vamos pedir aos médiuns que coloquem seus lugares para o passe. Orienta aí. Vai colocando. Vamos pensar em Jesus, Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado. Eis que é chegado o momento do passe e te pedimos mais uma vez, Senhor, ajuda a todos nós, ajudai os médiuns, ajudai aqueles que irão receber o passe, para que possa aproveitar bem esse momento, Senhor, de equilíbrio e harmonização do espírito e do corpo. Ampara a todos, que seja em nome de Deus e em teu nome, em nome do guia espiritual de cada médium, que possamos iniciar o passe na nossa casa de amor. Quando Emmanuel traz para nós, nessa lição,
esse texto que Mateus registrou, Jesus nos orienta a cortar a mão ou o pé, caso eles sejam motivos de escândalo. Nesse caso, Emmanuel mostra para nós que isso era uma figura de linguagem daquela época, mas que ele estava querendo chamar nossa atenção para a vida eterna. A intenção de Jesus era mostrar para nós que existia uma existência contínua e que nós tínhamos que nos preocupar com isso, porque em algum momento todos nós vamos despertar para essa gloriosa destinação da eternidade. Quando o Jesus mostra para nós essas palavras, de uma certa maneira a gente acaba encontrando na nossa vida atual a explicação. Por que nascem tantas pessoas aleijadas, cegas, mudas, surdas, com alguma deficiência que naturalmente nenhum de nós é capaz de explicar? Daí surge o ensinamento e o aprendizado que nós temos com a doutrina sobre a reencarnação, que é o tema da lição que Emmanuel nos traz nesse livro, Caminho, Verdade e Vida. Só através da reencarnação que nós somos capazes de ou entender, ou aceitar, ou ao menos buscar uma compreensão. Quando Jesus fala do fogo eterno, ele na verdade está trazendo para nós essa figura de linguagem que mostra que se nós não nos adequarmos ao que está escrito na lei, nós não entendermos o que diz a lei, nós vamos continuar repetindo o que para muitos é o inferno, né? O que para muitos é esse fogo eterno, as existências com as dificuldades, com as necessidades de aprendizado, enquanto nós não buscarmos o caminho que ele tanto tenta nos mostrar, nos ensinar, na lição que está escrita na nossa consciência, como nossa querida Deusimar colocou muito bem na palestra. Enquanto nós não voltarmos o nosso pensamento para tudo aquilo que já está escrito dentro de nós, enquanto nós não entendermos o caminho, a verdade e a vida, conforme ele mesmo nos ensinou, nós continuaremos voltando e voltando 1000 vezes mais, e em cada uma dessas existências nós traremos alguma reminiscência, alguma dificuldade que terá que ser vencida para que possamos nos desenvolver e assim mudarmos a nossa condição. Muito obrigado, que assim seja. Nós vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Amados, que elevem a esperança, que elevem suas fé, e então facilitarão nosso trabalho no orbe terreno. Viemos pedir vocês que vibrem para o bem, que vibrem o amor, que saibam esperar, que tenham paciência, mas com o coração cheio de fé, cheio de confiança em si. Que confiem mais no potencial de cada um de vocês. Confie na ajuda que vocês recebem. Já dissemos, para que nós acessamos o orbe com facilidade. Vocês, homens encarnados, precisam nos ajudar
com as preces elevadas, com a fé em uma nação melhor. Quanto a nós, que levamos dias e noites, até meses, na contagem de vocês, para aproximarmos do orbe, e então nos aproximamos dos encarnados, acessando os pensamentos. Vimos ainda quanta falta de fé, quantos ainda vibram a guerra, quantos vibram a dor, a fome, a desigualdade entre os homens. Choramos ao ver essas grandes faltas entre os cristãos. Vocês precisam nos ajudar com as preces, a vigia que cada um faz. É assim, todos nós, juntos, encarnados e desencarnados, mantenhamos firme em meio às dores, mantendo-se de pé. Quando a luz do amor, da seriedade está acesa, nós conseguirmos visualizar no cérebro de cada um de vocês uma pequena luz irradiar, e então ficamos felizes. É porque para nós o acesso a vocês é melhor. Os nossos pensamentos unem ao de vocês, fazendo com que o mal não se aproxime. E o nosso trabalho de retirar os espíritos maldosos de meios encarnados é muito melhor. E assim trabalhamos, juntos, vocês daí e nós daqui. Pedimos que façam preces, pedimos que vigiam, para que facilitam os nossos acessos em meio aos encarnados. E os trabalhos serão cada vez mais melhor. Que todos analisem com atenção. Jesus e Kardec, pais, um guia da casa. Vamos novamente voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de amor, pelo aprendizado que tivemos nessa tarde de hoje e por tudo de bom que recebemos daqui. Nós te agradecemos, agradecemos a Deus e agradecemos aos guias espirituais. E te pedimos, Senhor, leve-nos para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa de amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje.